eu só posso fazer diferenças no mesmo ponto. Então eu tenho que fazer o AMI menos o AMI paralelo no mesmo ponto, x mais dx, x mais dx. Se vocês abrirem isso aqui vai dar justamente, bom, não passa mais, então isso aqui vai ser limite de dx igual a zero do dAMI x menos delta AMI x sobre dx, que nada mais é do que a derivada simples mais I ao θ a θ. Esse dx aqui foi embora, porque eu dividi por dx e fiz o limite, né? O delta A está aqui, e foi por isso que eu botei o sinal de menos aqui, por conveniência, para ficar mais lá. Isso é padrão, convenção. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de derivada covariante. É a derivada simples mais aquele cara lá. Bom, só para ficar igual. Tá? Isso é a derivada covariante. Por construção, esse cara aqui é um tensor do tipo 1, tem um índice contravariante, um índice covariante. Tá? E esse cara aqui não se transforma adequadamente, nem esse. Mas a gente fez de tal forma que a combinação se transforma adequadamente. É por construção isso. E esse cara aqui que vai me codificar como é que eu mudo de um ponto para o outro. Tá? Então, a conexão é que me dá como é que os objetos variam quando eu percorro a variedade. Tá? Por definição também, eu mostrei aqui que a derivada simples de um escalar ele se transforma adequadamente. Então, eu vou definir derivada covariante de um escalar como sendo derivada simples. Tá? Se vocês quiserem, eu não tenho índice nenhum aqui para contrair, para fazer a conexão. A conexão tem 3 índices. Né? Um deles está associado à derivada aqui. Um é para contrair o próprio cara, que está contraindo, mas eu tenho esse índice livre. Né? Eu não vou conseguir fazer isso com o escalar. Tá? Então, a derivada covariante de escalar, isso aqui então é para um tensor do tipo 1, 0, é um vetor. Né? A derivada covariante de um campo escalar é simplesmente a sua derivada simples. E uma vez que vocês definiram isso, a derivada covariante de todos os objetos automaticamente sai. Como? Vocês podem mostrar que a derivada covariante desse cara aqui, com o índice embaixo, na verdade não é nem definido, é igual a derivada simples, em vez de ter um mais, ganha um sinal menos aqui. Beta, I, beta. Por que aparece um sinal menos aqui? Porque esse cara aqui, isso aqui é um escalar, certo? Se eu atuar a derivada covariante nesse cara, eu uso regra da cadeia, derivada covariante desse, mais derivada covariante desse. Então, esse sinal menos vem para matar o outro sinal mais. Tá? Então, dado isso, vocês mostram isso. Tá? Não ficou claro, porém, por que a gente está usando esse objeto chamado derivada covariante? Bom, a gente quer calcular variações, certo? Então eu tenho que saber como é que os objetos variam de um ponto ao outro da variedade. O problema é que a derivada simples, que é a que a gente está acostumado a fazer, ela é mal definida. Então, a maneira pela qual se define apropriadamente como é que os objetos variam na variedade é introduzindo esse camarada aqui, essa estrutura, que é chamada de estrutura afim. Não, então, boa. Por enquanto eu estou chamando de conexão. Em variedades riemannianas, a conexão é o símbolo de Christoffel, que é uma decomposição específica. Quem já estudou um pouquinho de relatividade geral, está acostumado a ver esse cara escrito como derivadas na métrica. Né? Isso é um caso particular. Lá,
na velocidade geral, que é o que a gente vai falar, esse cara é simétrico aqui embaixo. A princípio, eu ainda não estou considerando isso. Ele pode ser simétrico também. Eu posso ter torção, derivado covariante da métrica pode ser diferente de zero. Ele é completamente arbitrário, por enquanto, mas eu vou chegar lá. Eu vou pedir que ele seja o símbolo de Cristóforo, justamente. Esse cara ele não varia de acordo com as transformações. Varia, e pior, ele varia de um jeito não tensorial. Esse cara aqui, qual é a lei de transformação da conexão? Então, se eu fizer a transformação de coordenada, esse cara, ele tem uma lei que seria a esperada, né? Então seria então, esse cara é mi beta sigma. Isso aqui seria o que a gente esperaria de um tensor, né? Mas, para compensar esse negócio aqui, ele tem uma outra lei, que é a seguinte. Aparece mais um objeto aqui, que é... Vou lá aqui só para não errar os índices. Isso aqui é homogêneo. A lei de transformação da conexão é linear na conexão, mas é não homogêneo. Tem esse termo a mais aqui. Isso faz com que, por uma transformação de coordenadas, eu possa pegar uma conexão que seja zero e deixar ela não zero. Bom, na verdade, tem que ver com calma. Depende da... Eu posso anular a conexão, em realidade geral. Se a conexão tiver certas propriedades, eu posso escolher um sistema de coordenadas em que a conexão vai a zero. E isso vai estar associado com a pergunta sobre a curva geodésica. É por isso que a gente vai escolher variedades riemannianas. Essa propriedade vai estar associada ao princípio de equivalência. A gente vai voltar a isso quando falar das equações de Einstein. Mas é fundamental. Esse cara aqui não... Então, isso aqui mostra que a conexão não é um tensor. Tá? Não é um tensor. Então, tem mais duas coisas que eu preciso... Tem mais três coisas que eu tenho que falar para vocês em 24 minutos. É o seguinte... O que está faltando? Né? Tudo bem, a gente sabe agora levar objetos geométricos, a gente tem as variedades, tem os objetos geométricos que a gente quer, que são tensores de densidades tensoriais, e a gente criou uma lei de como carregar com esses caras através da variedade. Então eu sei calcular variações desses caras. Né? Se eu tiver a estrutura afim, eu posso saber como é que eles estão variando ao longo da variedade. Tá? Mas eu não sei definir distâncias ainda, nem ângulos. Isso vai ser feito através do tensor métrico. Tá? Então, o que a gente precisa fazer ainda é definir o tensor métrico, mas antes disso, tem duas coisas que surgem que são extremamente importantes para a gente, que é o conceito de geodésica e a curvatura da variedade. Então, vamos falar primeiro de curvatura. Vamos falar do tensor curvatura. O que acontece? Essa derivada covariante, ela é uma generalização da derivada simples. Tá? E, como eu comentei aqui, a gente exige que ela satisfaça a regra de Leibniz. Né? Ela está atuando em cada um deles. Mas, ao contrário da derivada simples, ela não comuta. Tá? Então, se eu tiver derivada simples, né, uma condição de integrabilidade
é que, por exemplo, se eu tomar a derivada de uma função, né, 2 vezes, eu posso trocar a ordem dessas derivadas, certo? Vocês estão cansados de saber, certo? Ou seja, derivadas simples comutam. A ordem de aplicação das derivadas comuta, né? A pergunta é, e a derivada covariante? Se eu fizer isso aqui, isso aqui é zero? Não. Em geral, não. Tá? E esse negócio aí, se eu seguir aqui minha nomenclatura, bom, o que acontece? Então vai ser proporcional ao tensor de curvatura, que vai ser isso aqui. Vai ser I, alfa, lambda, mais 2 vezes. Não, 2 vezes não. Melhor elementar. Alfa, lambda. Tá. Onde? Quem são esses caras? Bom, isso aqui vocês sabem quem é. Certo? Então vocês podem tomar a derivada covariante em cima desse cara. Primeiro alerta. Derivada covariante só atua sobre tensores. Tá? Então vocês têm que tomar cuidado, porque quando vocês tomarem uma outra derivada covariante aqui, vocês têm que abrir a derivada covariante mais externa para definir quem é quem, porque bater uma derivada covariante em cima da conexão, isso não é bem definido. Entenderam o que eu falei? Vamos abrir esse primeiro índice, esse primeiro cara aqui. Só... Como é que eu faço? Isso aqui, quem está entre parênteses, é um objeto do tipo 02, né? Um tensor do tipo 02. Então, para cada índice dele, como eu tenho 2 índices baixos, para cada índice dele eu vou ganhar uma conexão. Então isso aqui vai ser o seguinte, vai ser a derivada simples de alfa desse camarada aqui, menos, aí eu vou botar uma conexão, lambda, a derivada, o índice aparece sempre aqui, né? Então, quando eu primeiro vou usar esse índice, então vai ser beta, grade lambda, a mi, menos, agora eu vou usar esse índice aqui, vai ser alfa, mi, grade, beta, a, lambda. Certo? Eu posso abrir de novo. Agora vamos abrir, é o inferno, né? Mas vamos abrir cada um deles. Então isso aqui vai ser d alfa. Quem é esse cara aqui? É d beta, a mi, menos, conexão, sigma, beta, mi, a, si. Certo? Menos, e por aí vai. Tá? Se vocês abrissem esse cara antes, bater essa derivada covariante em cima da conexão é mal definido. É isso que eu quero dizer. Vocês têm que ir abrindo as derivadas covariantes de fora para dentro, sempre. Tá? Se vocês fizerem isso e botarem aqui, vocês vão encontrar exatamente isso aqui, onde? Onde? Né? Então, vocês façam esse exercício, onde esse tensor de curvatura, tem que escrever, né? Ele é derivada simples. Vou botar como para aqui ali. Vai ser d alfa. Cuidado com a ordem dos índices, porque eu a princípio não estou falando que esses caras são simétricos, assimétricos, nem nada. Então, assim, se vocês trocarem a ordem dos índices, está errado. Tá? E esse cara aqui, que é chamado de... Então, isso aqui é o tensor de curvatura.
esse objeto aqui é a parte antissimétrica da conexão. Eu boto esse 2 porque esse meu símbolo aqui tem um fator no meio. Tá? Na relatividade geral, a gente vai dizer que a torção é zero, tá? E que a derivada covariante da métrica também é zero. E aí a gente vai cair no símbolo de Kirchhoff. Mas por enquanto eu estou deixando geral. Mas eu vou rapidinho particularizar para a relatividade geral. Então, esse cara aqui, ele tem uma série de coisas associadas à tensão de curvatura. Né? Primeiro, apesar dele ser construído através das conexões, e as conexões não serem tensores, esse cara aqui é o verdadeiro tensor. Então ele se transforma adequadamente. Tá? A coisa é feita, ó, dá para ver pelo seguinte, olha, quando vocês olham para essa equação aqui, isso aqui é um tensor, menos um tensor, o lado esquerdo inteiro da equação é tensorial. Tá? Isso aqui também é tensor. Tá? Por quê? Se vocês olharem, eu estou pegando a parte antissimétrica nos dois índices embaixo da conexão. Né? A lei de transformação da conexão é isso aqui que se transforma adequadamente, mais um cara que é simétrico nos índices de baixo. Então, quando eu pegar essa parte antissimétrica aqui, esses dois termos que vêm, um de cada lado, eles vêm com o sinal trocado. E como a derivada simples comuta, eles vão embora. Então, esse objeto aqui, a torção, é o verdadeiro tensor também. Tá? Então, o lado esquerdo inteiro é um tensor, isso aqui tudo é tensor, esse cara é um tensor, não tem jeito. Esse cara tem que ser um tensor. Isso é uma maneira de ver. A outra é vocês pegarem a conexão, pegarem a transformação e boa sorte. Dá um trabalho. Mas vocês podem mostrar que esse cara se transforma adequadamente como um tensor. Do tipo 1,3. Tá? Só dá um pouquinho de trabalho. Agora, qual é a interpretação física desse cara aqui? Basicamente, ele vai estar associado, pelo menos o que me interessa frisar aqui, é que o tensor de curvatura ele está associado a quando eu transporto um objeto ao longo da variedade, o resultado final depende do caminho. Vocês podem mostrar que isso é sim somente se o R for diferente de zero. Por exemplo, se eu pegar um objeto, um vetor qualquer, e fizer um transporte por um caminho fechado, tá? Eu caminho num sentido, no outro, quando eu faço menos o primeiro, menos o segundo. Tá? Vocês podem mostrar que a variação desse objeto por um caminho fechado é proporcional ao R. Então, o tensor de curvatura me codifica o fato de quando eu caminho pela variedade, o resultado final depende do caminho. E ele tem esse nome justamente porque ele está associado à curvatura do espaço. Tá? Isso a gente vai olhar com mais calma. Tá bom? Então, por exemplo, na esfera, a esfera tem curvatura. Então, o resultado final depende do caminho. Tudo que tiver curvatura depende do caminho. Tá? Então, o que é a geodésica afim, então? A geodésica afim é um tipo de curva particular. Então, eu vou definir, então, tudo bem. Então, a gente já tem o nosso objeto, a gente sabe caminhar. Esse cara aqui é extremamente importante, né? Na relatividade geral. E agora vamos falar só de mais duas estruturas, que é as curvas geodésicas e a métrica. Então, a pergunta é o seguinte, ó, suponha que eu tenho uma variedade, né? E eu quero saber se existe uma classe particular de curvas que são especiais em algum sentido. No espaço plano, existe alguma coleção de curvas
que seja particular frente às outras? As retas, certo? As curvas retas são distintas das outras curvas, né? Qual é uma maneira geométrica de ver as retas? As retas são curvas cujo vetor tangente, quando você caminha ao longo da curva, ele continua sempre paralelo à curva, certo? Por exemplo, se eu tiver uma curva aqui, desculpa, se eu tiver uma reta, né? Reta é uma curva, mas se eu tiver uma reta, qual é a peculiaridade? O vetor tangente da curva está sempre apontando ao longo da reta, certo? Esse define uma reta, de uma certa forma. É que o vetor tangente não muda, né? Se a gente tiver em coordenadas cartesianas, o espaço por plano estiver em coordenadas cartesianas, isso vai me dizer que as componentes do vetor tangente são constantes. A derivada é zero, né? Vocês poderiam pensar fazer a mesma coisa no espaço curvo, mas como as derivadas covariantes não comutam, impor que a derivada covariante do vetor tangente seja zero é muito restritivo, não dá para fazer isso. Tá? Então, o que surge é o conceito de geodésia. Eu vou dar um adjetivo aqui, geodésica afim, porque eu não falei de métrica ainda, então é um tipo particular. Eu vou definir a curva geodésica a partir da conexão. Então, eu vou definir então o que é uma geodésica afim ou geodésica. É o seguinte, ó, eu tenho uma curva, tá? Eu pego um vetor tangente num determinado ponto aqui, x, né? Nesse outro ponto aqui, eu tenho o vetor tangente no ponto x mais dx, tá? A gente já sabe, se eu pegar esse cara aqui e levar para cá, vai depender do caminho, certo? Então, pega esse cara e carrega ele para cá. Eu vou fazer um desenho grotesco, mas seria uma coisa assim. O que significa levar daqui para lá? Eu tenho que pegar e calcular, transportar ele paralelamente, tá? Através da conexão. As curvas geodésicas são tais que o vetor transportado paralelamente é proporcional ao próprio vetor, ou seja, eles apontam na mesma direção. Aqui eu defini de maneira diferente. Então, a curva geodésica, se isso aqui for uma geodésica, o vetor paralelo, transportado paralelamente, tem a mesma, a ponta, ele é proporcional ao outro vetor. Tá? Como é que a gente escreve isso matematicamente? Ó, se eu tiver um vetor transportado paralelamente no ponto x mais dx, ele é o quê? Ele é o próprio vetor, né? Ponto x. Por definição, eu tinha definido que no fundo é mais esse cara aqui, então eu tenho que botar conexão, né? É menos conexão mi, alfa, beta, si beta, dx, alfa, certo? Agora, quem é o vetor no ponto x mais dx? Eu posso expandir ele por Taylor, né? Então, vetor ponto x', que é o ponto x mais dx, ele é sin dx mais, se eu tiver uma curva com parâmetro lambda, né, isso aqui vai ser simplesmente sin de lambda, se vocês quiserem. Para variar um pouquinho, botar um parâmetro lambda. Certo? Certo? Então, o que significa dizer que esse cara é proporcional àquele cara lá? Significa simplesmente dizer isso
aqui, né? Teria que se paralelo no ponto x mais dx é igual a uma função qualquer, que a princípio pode depender tanto de lambda quanto de lambda, né? Lambda é o parâmetro da minha curva, então suponho que eu tenho uma curva gama de lambda, né? E só para, bom, para relembrar, porque eu escrevi lá e achei que o pessoal estava com uma cara esquisita. O vetor tangente, a curva, as componentes é dado por isso, né? A gente já falou lá no início. Tá? Então, dizer que quando eu faço transporte paralelo, o vetor transportado paralelo é proporcional ao cara no próprio ponto, quer dizer isso aqui, né? Certo? Agora, quem é esse objeto aqui? Vamos olhar com um pouquinho mais de calma. Eu vou segurar tudo até a primeira ordem. Tá? Então, se eu fizer o d lambda e a zero, significa que eu não saio do mesmo ponto. Então, eu quero que o signo de lambda zero seja igual a 1. Certo? Beleza? Porque se eu fizer o d lambda e a zero, significa que eu estou no mesmo ponto, eu nem me movi. Então, o vetor transportado é o próprio vetor, tem que ser igual a 1 vezes o próprio vetor. Esse cara tem que ir a 1 se o d lambda for a zero. Então, eu posso reescrever esse cara aqui como sendo o sigma, eu posso dizer que ele é 1 mais uma função qualquer de beta, d lambda, mais ordens de d lambda ao quadrado, por aí vai. Tá? Se eu botar isso aqui, né, o que a gente vai ter é o seguinte, eu vou ter essa expressão, só para ir um pouquinho mais rápido, tá aqui, mais min ao beta, esse beta vai ser igual a menos beta, de lambda, esse min. Tá? Veja o seguinte, isso aqui é uma equação para a curva, certo? Esse cara aqui, se vocês quiserem, se vocês botarem quem é o xmi aqui, vocês vão ter d2xmi, d lambda 2, mais conexão dx proporcional ao dx. Tá? As curvas que satisfazem essa equação aqui são chamadas de geodésica. Quem já viu isso, provavelmente está acostumado com o lado direito ser zero. Né? Isso sempre é possível de fazer por uma escolha adequada do parâmetro afim, lambda. Tá? Vocês podem mostrar, eu parametrizei a curva como sendo um parâmetro lambda. Né? Eu sempre posso escolher um outro parâmetro que me anula esse lado direito aqui. Vocês podem mostrar isso. Tá? Vou deixar como exercício. Escolhendo chamar de S, tá? Que é a função de lambda, né? Quer dizer, eu estou reparametrizando. Então, eu estou definindo um parâmetro S, que depende de lambda, né? Tal que se lambda é geodésica, ou seja, quando eu afirmo isso, estou dizendo que ela satisfaz essa equação, né? Então, se vou botar assim, D2 isso é fácil. É só vocês botarem regra da cadeia e vocês vão ver que isso aqui vai aparecer uma coisa aqui que vocês podem mostrar que é sempre possível de fazer zero. Por uma escolha de
S de L. Tá? Então, por uma escolha adequada do meu parâmetro que descreve a curva, eu posso escrever a curva geodésica como sendo isso aqui. Tá? E se vocês quiserem, tem uma outra maneira de escrever a geodésica. Então, né? Então, ó, a geodésica, isso aqui, vamos pegar igual a zero, né? Como é que a gente escreve isso aqui? Né? A geodésica, então, é uma curva tal que, se eu pegar o vetor tangente, né? Tomar a derivada covariante e projetar, dá zero. Significa que a variação do vetor tangente à curva, derivada direcional, ou seja, ao longo da curva é zero. Tá? Essa expressão aqui é exatamente equivalente a isso aqui. Tá? E o que eu tinha comentado antes é exigir que só isso aqui seja zero, ou seja, a derivada covariante do vetor tangente seja zero, é forte demais. Porque como a derivada covariante não comuta, se eu tomar outra derivada covariante e comutar, isso deve ser proporcional ao R, tensor de curvatura. Mas se é zero de início, isso só vai ser possível quando a curvatura for zero. Tá? Na verdade não é exatamente isso, porque tem condições particulares. Porque vai ter contrações com R, então pode ser que em casos específicos seja possível, mas são outros paralelismo infinito. Tá? Então, isso aqui é geodésica. Isso me define uma classe particular de curvas, né? Que são a generalização das retas. Então, quando a gente estiver falando, por exemplo, de, por exemplo, na mecânica, que a lei da inércia, né, diz que se você tiver um objeto que está com o movimento retilíneo uniforme ou em repouso, né, e não sofrer nenhuma força externa, ele mantém o seu estado de movimento. Né? Manter o seu estado de movimento é seguir uma reta. Ou ficar parado, não é o mesmo, mas dá no mesmo. Né? Então, a formulação da lei da inércia na relatividade geral vai estar associada a dizer corpos livres seguem geodésica. Certo? Livres em que sentido? Por exemplo, na relatividade geral, eu deixar esse giz cair, isso é um corpo livre. Ele cai porque ele está seguindo a geodésica. Não é que tem uma interação gravitacional. Tá? Então, como eu falei antes, em relatividade geral, a gente pode interpretar as coisas como associando a força gravitacional à estrutura do espaço-tempo, que está codificada aqui, na curva da geodésica. Fala da conexão. Então, a estrutura do espaço-tempo está aqui dentro da conexão. Caraca, entendi. Bom, o que faltou, que eu vou fazer da próxima vez, deixa eu ver. Então, deixa eu só fazer uma coisa, que eu posso jogar toda a culpa depois lá da relatividade restrita. Não, é que tem que definir o tensor métrico. Bom, me dá mais 5 minutos então. Eu vou calcular lá, eu vou com 5 minutos. Eu vou definir o tensor métrico. E aí, da próxima vez, eu começo só afirmando o que é uma geometria riemanniana, que vai ser pedir propriedades específicas, e a gente fala de relatividade restrita. Tá? Então, deixa eu só definir o tensor métrico, bem jogo rápido. Isso vai voltar várias vezes, então não tem problema. Então, tensor métrico, que a gente define como sendo G, né? Ele é um cara que tem duas entradas, então é um tensor métrico, é um tensor do tipo 0,2, tá? Tem dois índices embaixo, né? Então, seus componentes são o G', tá? E ele satisfaz algumas propriedades. Primeiro, ele é simétrico, tá? Vou voltar aqui. Então, propriedades. Vou pedir que ele seja simétrico, linear nessas suas entradas
e não degenerado. Tá? Se esse método significa o seguinte, ó, se eu calcular G, A1 e AB, o fato de ele ter duas entradas significa que eu posso botar um vetor em cada lugar. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que eu botar os caras trocados. Isso é ser simétrico. O fato de ele ser linear significa o seguinte: se eu multiplicar por uma constante A, esse negócio pode sair. E ele ser não degenerado significa que se esse cara aqui para qualquer for igual a zero para qualquer B, isso tem que implicar que o vetor A é igual a zero. Tá? Se o cálculo GAB para qualquer B, ou seja, eu troco o B por qualquer outro vetor, isso aqui sempre dá zero, isso tem que implicar que o A é zero. Ou seja, a culpa não é do G, de uma certa forma. Tá? E aí, com essas propriedades, vamos pegar esse, o fato de ele ser linear, a gente pode expandir o A e o B. O A tem componentes AMI, numa determinada base, né? O B tem componentes BMI, usando essa mesma base. Então, G AB, no fundo é G AMI, BMI, BMI. Como é linear, o A e o B podem sair. E isso aqui é o que a gente define como sendo as componentes da métrica. Tá? Não tem que obedecer desigualdade triangular, né? Como assim? O que você está falando de desigualdade triangular? É porque a métrica geralmente tem que... Peraí, mas não, para mim, métrica é só isso aqui, essas três propriedades. Por exemplo, mas fala aí, foi mal, deixa eu falar. Porque eu não entendi a pergunta, fala aí, fala de novo. Eu estou em dúvida se você está definindo uma métrica ou uma norma. Não estou definindo norma ainda. Eu tenho que pedir mais propriedades para eu definir uma norma. Por exemplo, isso aqui não me garante que eu vou conseguir definir distâncias definidas positivas ainda. Isso vai depender dos altos valores da métrica. Então, pseudométrica e métrica aqui está sendo tratado da mesma forma, por enquanto. Eu não estou falando de norma ainda. Se era isso. E esse cara é importante por dois motivos. Primeiro, né, então, vamos puxar o gancho da pergunta. Então. Como é que eu defino a norma de um vetor? Né? Eu posso calcular, então, isso aqui, certo? Isso aqui vai ser G', AMI, ANI, certo? Se isso aqui for uma métrica no sentido que os matemáticos chamam, os altos valores desse cara aqui têm que ser positivos definidos. E isso me garante que esse objeto aqui é positivo. Tá? Em relatividade geral, como eu estou falando de espaço-tempo, eu tenho que distinguir o espaço do tempo. Isso vai fazer com que eu só trabalhe com pseudométricas, que significa que os altos valores desse objeto aqui não são positivos definidos. O tempo tem sinal contrário ao espaço. Eu uso a definição que é mais 1, menos 1, menos 1, menos 1. Tá? Eu vou definir isso com mais calma da próxima vez. Mas isso aqui faz com que, em geral, para pseudo
isso aqui pode ser maior do que zero, igual a zero, ou menor do que zero. Isso aqui, em geral, a gente está chamando do módulo de A ao quadrado. Então, se eu tiver pseudométricas, o módulo ao quadrado de um vetor pode ser menor do que zero. E aí eu vou chamar tipo tempo, tipo nulo, tipo espaço, de acordo com a minha convenção. Eu vou fazer isso mais calma na próxima vez. Tá? Então, a métrica me permite definir produto escalar, que é o que eu estou fazendo aqui. Ela me permite definir ângulos entre dois vetores. Tá? Se eu tiver vetores cuja a norma não é zero, eu posso definir ângulos como simplesmente normalizando. Então, eu posso definir um ângulo, por exemplo, cosseno de θ, que é o ângulo entre A e B, eu posso definir como sendo de A escalar B sobre raiz do módulo de A, módulo de B, tá? E aí aqui eu estou tomando só o valor absoluto, não estou tomando, esses caras não podem ser negativos, tá? Eu estou pegando o módulo mesmo, o A e o B. Tá? É diferente, então vou botar aqui 2 barras para distinguir desse cara aqui. Tá? Isso aqui, se módulo de A ao quadrado e módulo de B ao quadrado for diferente de zero. Tá? Isso aqui é uma quantidade certamente entre menos 1 e 1. Tá? Então, isso aqui me define um ângulo adequadamente. Se eu tiver A ou B cuja norma é zero, eu simplesmente não normalizo. Eu defino o cosseno do ângulo θ como sendo G A e K, se o módulo de K ao quadrado for zero. Eu não normalizo. Tem uma coisa boa que é botar a mesma nomenclatura, mas como eu não estou normalizando, esse negócio aqui não está restrito entre menos 1 e 1. Então o ângulo pode ser imaginário. Mas eu continuo definindo isso pelo seguinte: se eu definir ângulos dessa forma, eu posso definir que A e B são ortogonais sempre quando isso aqui dá zero. Tá? E aí vocês vejam, se eu defino ortogonalidade como sendo isso aqui ser zero, né, nos casos onde o módulo é diferente de zero e o módulo é igual a zero, se o módulo de K ao quadrado é zero, isso significa justamente que o G, K, escalar K, é zero, por definição. Né? O que significa que eu estou dizendo que o vetor é ortogonal a ele mesmo. Vetores nulos são ortogonais a si mesmo. Tá? Espero que isso fique mais claro quando eu falo de rapidez restrita. Mas... Bom, e a última coisa que é muito importante que a gente pode fazer com a métrica é definir distâncias espaciais. Né? Então, eu vou definir um intervalo, que é a distância entre dois pontos infinitesimais, da seguinte forma. G mini, dxmi, dxmi. Isso aqui nada mais é do que a generalização do teorema de Pitágoras. Certo? Se tiver um espaço euclidiano tridimensional, né, o dl em coordenadas cartesianas é o quê? É dx2, dy2, dz2. Certo? Isso aqui nada mais é do que delta ij, dxi, dxj. A métrica do espaço tridimensional plano simplesmente é a identidade, delta ij. Tá? Isso aqui é a generalização disso aqui, diretamente. Então, a distância entre dois pontos infinitesimais é dada por isso aqui é chamado de intervalo. Tá? Então, faltou só eu definir o que é uma variedade riemanniana bom, eu vou começar fazendo isso da próxima vez e falar de velocidade restrita. Tá? Alguma dúvida? Melhor dizendo. Alguma pergunta? Eu sei que foi um pouquinho rápido, espero que tenha pelo menos alguma coisa ficado não tão jogada.
questão. Fez sentido alguma coisa que eu falei, assim, a construção lógica, pelo menos? Tá? Então, é isso. Então, quinta-feira a gente volta. Para quem chegou depois, eu tenho uma página pessoal onde eu vou botar as notas de aula, tá? Vou botar o PDF lá, quem quiser baixar. Bom, para quem não pegou antes, vai ser isso aqui. www.cdpf.br/tilda/provar. E ainda não está lá, mas eu vou tentar botar hoje à tarde. Tá? Pelo menos a aula de hoje não. Obrigado.